Você sabe por que que o navio se negou a ir no dentista? É porque ele não queria passar por um canal. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você é um aspirante a engenheiro? Você gosta de histórias por trás de obras faraônicas? Essas, inclusive, literalmente na terra dos faraós. E você acredita que muitas vezes o histórico que a gente tem de inventividades lá da antiguidade são negadas, são consideradas absurdas? E aí tem que aparecer alguém que coloca fé, que investe suas fichas numa ideia aparentemente maluca, mas que revolucionou, no caso de hoje, o sistema de transporte internacional. Não conhece a história? Vem conhecer comigo! Suez, título original em inglês e de lançamento no Brasil do filme de 1938, dirigido por Alan Dwan, protagonizado por Tyrone Power. O filme se passa na década de 1840 e conta a história real do diplomata francês Ferdinand de Lesseps, filho de um já renomado diplomata que representa a França no consulado do Egito. Ferdinand está apaixonado por Eugênia de Montijo, condessa espanhola que se mudou para a França após a morte de seu pai e é cortejada pelos franceses por onde passa, chamada de a mulher mais bela de toda a Europa. Eugênia aparenta estar também na mesma sintonia dele, mas o flerte ainda se mostra nos primeiros passos. Em uma festa com a aristocracia francesa, Eugênia e Ferdinand vão como amigos ainda, e a beleza da espanhola chama a atenção do presidente da França, Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho do famoso imperador Napoleão Bonaparte, que também começa a buscar indiretas com ela, chamando-a para dançar e usando a aproximação de interesses políticos de Ferdinand para poder partilhar de conversa com os dois. Na verdade, com interesse em Eugênia. Nesta festa, há uma espécie de vidente que diz que enxerga o futuro das pessoas através da areia, presente em sua mesa de atendimento. E ao sentar-se para consultar o seu futuro, Ferdinand ouve dele que ele irá cavar em areias, o que é considerado então uma grande piada. Quando o vidente se levanta da cadeira, Ferdinand senta em seu posto em tom de zoeira para Eugênia, dizendo que agora ele irá ler o futuro nas areias do presidente Luiz Napoleão. E começa em meio a gargalhadas, dizendo que ele não ficará no poder do país por muito tempo, assim como foi o feito de seu tio. Porém, o presidente francês passava ali perto e ouviu aquela zoeira, aquela chacota de Ferdinand com o seu nome, criando então aquele climão. Só fazendo um adendo para entender o que está por trás dessa cena. O presidente Luiz Napoleão da França assumiu o poder no país democraticamente, ganhando um pleito eleitoral. Mas ao longo de seu mandato, gerou uma série de incômodos com decretos que buscavam ampliar o seu poder e a Constituição montada dizia então que o mandato deveria ser de 4 anos e sem direito a uma reeleição. Como não teve sucesso na mudança da Constituição para poder se recandidatar em sequência, Luiz Napoleão aplicou um golpe político em 1852, mudando o regime presidencialista para uma monarquia novamente, declarando-se então o monarca Napoleão III da França. Este contexto é importante para entender que não se trata apenas de uma rivalidade pelo amor de Eugênia, mas trata-se de um ataque ao ego de um político que na época do filme tinha pretensões de se consolidar no poder. E ao ver o deboche de Ferdinand, Luiz Napoleão usa o seu poder como autoridade máxima do país e decreta o envio do diplomata ao Egito, onde trabalhará com seu pai por um tempo, sem ser divulgado a ele que, na verdade, o plano é uma troca.
onde ele ficará no lugar de seu pai, que retornará à França. Sabendo que terá que deixar o país, Ferdinand propõe casamento a Eugênia numa tentativa desesperada de ganhar seu coração. Mas ela lhe responde com um não. E o máximo dessa investida romântica resulta em um abraço e um beijo no rosto. Chegando no Egito, Ferdinand descobre que seu pai é muito bem relacionado com o vice-rei Muhammad Ali do Império Turco-Otomano, que comandava a região do que hoje é o país Egito independente, e começa a se aproximar do herdeiro do trono egípcio, o príncipe Said. Em meio a seus primeiros trabalhos de aproximação diplomática e configuração de uma aliança política, Ferdinand desperta a paixão de Tony, uma jovem francesa, filha de um militar, que começa a fazer de tudo para chamar sua atenção. Até que um dia, enquanto cavalgava sozinho pela região de Suez, durante a passagem dos líderes do império, Ferdinand descobre que a jovem Tony estava seguindo naquela parada de flerte, tentando um momento mais a só, tá ligado? Então. Mas ele não tá afim, na verdade, nem mesmo de ouvir as conversas, já que ele continua se remoendo com aquela dor de que não conseguiu consolidar o seu amor, o seu relacionamento com Eugênia na França. Uma rara chuva se aproxima no cenário arenoso, desértico, e faz com que Tony e Ferdinand se abriguem em uma ruína, apenas até a chuva rápida passar. Mas a água se acumulou em uma parte baixa do terreno arenoso, que serve então de um estalo para que Ferdinand comece a pensar na grandiosidade de uma obra na qual, se ele pudesse escavar aquelas areias e criar um atalho entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, encurtando drasticamente, portanto, o comércio naval, geraria uma grande invenção para a humanidade. Hoje, com a obra pronta, parece óbvio que a ideia é boa, mas ele enfrentará a resistência, do governo turco, que é apoiado pelos ingleses, e os próprios ingleses, pois eles não veem a proposta de uma obra de circulação naval que partiu dos franceses como algo bom, visto o histórico de rivalidade, de guerras entre os dois países e a presença principalmente de um Napoleão na presidência francesa, sabendo que o seu tio até então tentou por várias vezes invadir a ilha britânica. Além de encontrar resistências do próprio governo francês, que duvidava da viabilidade do projeto, visto que Ferdinand é diplomata, não engenheiro, não possuindo então, de acordo com eles, base técnica para dar o aval do seu funcionamento. O Canal de Suez é uma obra cuja idealização moderna é inspirada na antiguidade, já que há registros, ainda que com poucos detalhes, da existência de um canal artificial que os egípcios usavam para ligar o rio Nilo diretamente com o Mar Vermelho, de forma a acelerar o comércio com os persas. Todos os detalhes que o filme retrata sobre o desejo da construção desta via era por todo o seu ganho econômico, através de uma rota que ligaria Europa e Ásia por via naval, sem precisar contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança, em sua parte sul, como até então era feito. Apesar de que, na época retratada do filme, o sentimento era de que seria impossível realizar algo desta grandiosidade naquela região. Com as tecnologias atuais, o Canal de Suez encurta em aproximadamente 2 semanas a viagem de um navio quando se compara o contorno do sul da África. E os números de movimentação do comércio internacional variam de um total de 12 a 15% do todo de mercadorias circulantes em via naval passando pelo canal. Mas há muita história ao longo destes mais de 150 anos do Canal de Suez. Após a sua inauguração em 1869, com o boicote dos ingleses,
como já dito na sinopse do filme, visto que eles viam mal a presença francesa no local, onde inclusive eles exerciam uma forte influência política e econômica. Os direitos econômicos e administrativos do canal pertenciam à empresa francesa, financiada com capital angariado por Ferdinand de Lesseps, e a outra parte pertencia ao governo egípcio. Mas os gastos elevados com a construção e o fato da Inglaterra criar uma força-tarefa para que navios de seu país e de seus grandes parceiros não utilizassem o canal, neste discurso de, na verdade, ser uma jogada política da França e de Napoleão para criar instabilidade no local, fez com que o lucro imaginado fosse muito abaixo do que era a princípio lembrado. E o governo egípcio decide vender então a sua parte da sociedade do canal. Adivinha quem comprou? Quem comprou a parte egípcia foi a Inglaterra. Coisa de gente recalcada, você está pensando? Bom, diriam eles que é estratégia geopolítica. Fato é que, com o canal parcialmente sob a administração inglesa, eles começam a incentivar o seu uso. E daí em diante, o canal ganha uma grande relevância. As Primeira e Segunda Guerras Mundiais geram atenção com maior carinho por parte de alemães e italianos sobre a região, visto a grande vantagem que se tem em controlá-la a partir desse grande atalho naval. Mas o grande episódio que cria atrito envolvendo o canal vem no ano de 1956, com a chegada ao poder do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que assume o poder após liderar um movimento nacionalista pelo fim da influência europeia no país, seja ela inglesa ou francesa. E dentre suas ações em prol do Egito, ele estatiza o canal, baixando um decreto que passa todo o controle dos ganhos e relativos gastos com o canal de Suez para o governo egípcio, com o plano de obter renda suficiente para financiar a construção da barragem de Assuã, que hoje, com a obra pronta, é a grande hidrelétrica do país. Naquela época, ele tentou fazer o levantamento, mas não conseguiu financiamento para a obra junto aos Estados Unidos, porque este Estados Unidos dava apoio geopolítico na região a Israel. Começa então uma guerra envolvendo franceses, ingleses e israelenses, contrariados com a estatização do canal, contra o Egito, na reivindicação de que houve uma manobra política prejudicial a todos eles. Mas esta guerra acabou não ganhando mais combustível. Isso porque Estados Unidos e União Soviética, os protagonistas do período da Guerra Fria, criam movimentos para que se abafe esta crise, visto o risco de um impacto mundial super severo com uma guerra num local tão relevante para o comércio internacional. Uma nova guerra em 1967, chamada de Guerra dos 6 Dias, criou uma nova instabilidade no canal, que ficou fechado até 1975, após uma força-tarefa da ONU se propor a vigiar o entorno do canal para prezar por paz na região. Com a crescente de sua importância, foram realizadas obras de ampliação no canal em 2015, criando uma parte onde se tem agora uma espécie de faixa alternativa, acelerando a quantidade de navios que trafegam por seus 193 quilômetros de extensão. Mas, em 23 de março de 2021, o navio Ever Given, pertencente à empresa taiwanesa Evergreen, passava pelo canal de Suez carregado, com um total de 220 mil toneladas, quando uma forte tempestade de areia arrastou o navio ao longo de seu curso em linha reta, dificultou a visibilidade para eventuais manobras e acabou se chocando, colidindo com a margem do canal. Aí, para completar a tragédia, a sua porção traseira se deslocou em diagonal, chocando com a outra margem do canal, resultando no fechamento total da passagem e obstruindo o trânsito em ambos os sentidos pelo canal de Suez. O navio de 400 metros
fazia a rota da China em direção ao porto de Roterdã, na Holanda, e acabou virando meme na internet, pois foi preciso uma força-tarefa gigantesca para se retirar a areia com equipamentos diversos e conseguir desencalhá-lo, num total de 6 dias para conseguir liberá-lo, criando um congestionamento de mais de 140 navios que ficaram aguardando a liberação da passagem e, consequentemente, um grande prejuízo na distribuição de mercadorias, com destaque para a maior preocupação até então de petróleo, já que por se tratar da matéria-prima para combustíveis, a falta dele no mercado geraria inflacionamento indireto em toda a cadeia produtiva. Estima-se que o prejuízo acumulado ao longo destes 6 dias de paralisação chegou por volta de 50 bilhões de dólares americanos de mercadorias que ficaram estacionadas. Mas apesar disso, eu sei que você se divertiu muito na internet aí com os memes, né? Tá ligado? E aí, você conhecia a história? Você sabia o que era o Canal de Suez? Você viu o BO todo que aconteceu esse ano, tá ligado? Você deu risada, eu sei que você ficou curtindo os memes. E aí, você já compartilhou este vídeo com seus amigos? Você gostou? Clica aqui no joinha. Você já é inscrito no canal? O canal tá crescendo, ajuda o canal a crescer e clica aqui no inscrever-se, é de graça, não paga nada. E você dá uma mão aqui pra mim. Gostou? Deixa aí então os seus comentários aqui embaixo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.